Queridos irmãos, hoje, no 20º domingo do tempo comum, a igreja traz para nós uma reflexão muito profunda. Se nós olharmos toda a liturgia da palavra, primeira leitura, salmo responsorial, segunda leitura, evangelho, nós percebemos alguns elementos em comum. O próprio salmo responsorial, a gente começa pela primeira leitura, hoje vamos começar pelo salmo responsorial. Socorrei-me, ó meu Deus, vinde logo em meu auxílio. Esse salmo reflete alguém que está precisando de ajuda, ajuda do Senhor. Alguém que sofre, sim, está passando por um momento difícil, mas não esmorece. Essa é a grande diferença. Tem pessoas que sofrem e se entregam, e tem pessoas que sofrem e entregam ao Senhor. Não entregam a própria sorte, mas entregam ao Senhor com esperança e têm certeza de que o Senhor virá em seu auxílio. Essa é a resposta do salmista. Pois bem, agora, primeira leitura. Na primeira leitura ficou bem claro. Vocês viram o que fizeram com o profeta Jeremias? Lançaram-no na prisão. Aliás, ele iria morrer de sede e de fome, se não fosse a intercessão de um estrangeiro. É preciso compreender bem, no tempo do profeta Jeremias, por que é que ele foi lançado na prisão. Vocês se recordam, eu tenho já dito em alguns domingos, algumas reflexões, que depois de Davi e de Salomão, o reino que existia como uno, existia um rei de Israel, esse reino foi dividido em duas partes, certo? A parte do reino do norte, com a capital da Samaria, e a parte do reino do sul, com a capital em Judá. A parte do reino do norte foi conquistada por povos estrangeiros e a parte do reino do sul continuou sobrevivendo, até que em 586 houve o exílio da Babilônia. Pois bem, os assírios, os caldeus, os babilônios, todos esses povos massacraram o povo de Israel, massacraram a Palestina. É justamente nesse contexto em que estão as portas para destruir Israel, para destruir o que sobrava do reino, que Jeremias fala uma coisa: é melhor que nós nos rendamos. Vejam só, Jeremias está falando isso. É melhor a gente se render aos babilônios do que ser tudo destruído. É uma decisão difícil, mas isso é profeta. Profeta não é aquele que está predizendo o futuro. Profeta é muito mais do que isso. Profeta é aquele que tem voz, que anuncia coisas desagradáveis, coisas que o povo não quer ouvir. Mas ele não está preocupado se o povo quer ouvir, está preocupado se Deus quer que fale. A missão do profeta é anunciar a palavra de Deus, a vontade de Deus. Doa a quem doer. E é tão caro o preço de ser profeta, é tão difícil, e nos dias de hoje ainda mais. Em uma sociedade em que, evidentemente, o politicamente correto está cada vez mais enfatizado, é tão difícil você às vezes falar o que Deus quer, a verdade de Deus, conservar a íntegra da fé católica, sem incomodar os outros. Não, mas a igreja não está preocupada em incomodar, a igreja está preocupada em ser profética. Portanto, Jeremias foi profeta dizendo isso. Olhem só, claro que desagradou ao povo. Nós estamos para ser conquistados pelos babilônios. Vão destruir todas as pessoas, vai ter uma matança, carnificina, derramamento de sangue. Duas opções: vamos deixar que eles venham nos destruir? Vai morrer todo mundo? Ou vamos nos render em paz? Jeremias fala: nos rendamos em paz. E é justamente por isso que ele é colocado na prisão. É justamente por propor: nos rendamos. Não vamos erguer a violência, não vamos começar uma outra guerra. Não tem o que fazer diante dessa circunstância, nos rendamos. E o rei manda prender Jeremias. E o grupo também manda prender. O grupo que governava o povo judaico manda prender Jeremias para que ele fique na prisão, ali na cisterna, morrendo de fome e de sede. Um etíope, um estrangeiro, é aquele que vem interceder para que Jeremias não morra. Vejam como é difícil. Ser profeta não é difícil lá no passado. Não é difícil só no tempo de Jesus. Ser profeta é difícil no dia de hoje. É falar a verdade, mesmo que a verdade incomode, mesmo que a verdade me tire do conforto, mesmo que a verdade vá contra a minha ideologia, contra aquilo que eu quero, que eu amo. Veja só, nós devemos amar somente a Deus. Acima de Deus, mais nada. Pois bem,
Essa é a missão do profeta. Então a gente viu o sofrimento na primeira leitura. Lembrando agora, o Salmo também, uma pessoa que está sofrendo, vinde, ó Deus, socorrei-me, vinde em meu auxílio, pode se aplicar certamente ao grito de Jeremias, socorrei-me, ó Senhor, vinde logo em meu auxílio. Agora a gente vai para a segunda leitura. Como eu disse, carta aos Hebreus não foi escrita por São Paulo apóstolo. Carta aos Hebreus não tem, foi um anonimato, nós não temos um autor conhecido. É uma carta em que nós estamos vendo um povo que sofre e como esse povo deve lidar com o próprio sofrimento, olhando para Jesus na cruz. É isso que o autor está dizendo na segunda leitura. Quando nós nos deparamos com a vida cristã, quando nos deparamos com a própria vida, que é repleta de sofrimentos, todos nós sofremos. O sofrimento, gente, é inevitável. Por mais que a gente queira fugir do sofrimento, ninguém quer sofrer, ninguém quer ser masoquista, mas a gente quer fugir, a gente tem a tendência de fugir do sofrimento. Algumas coisas nós conseguimos, algumas coisas é possível fugir, outras vezes não. Às vezes o sofrimento vem diante de nós, vem ao nosso encontro, e o que nos resta? Ou esmorecermos, ou encarar o sofrimento como salmista, com esperança. Diante de um sofrimento, você pode se entregar, ou você pode aceitar aquilo que está acontecendo, mas se lançar à misericórdia de Deus, lançar o seu grito, o seu brado, Senhor, socorrei-me. Ora, Jesus não fez isso também? Jesus também fazia longas orações de súplicas ao Pai. Faz pouco tempo, faz 2 semanas, ele ensinou no Pai Nosso como é a relação de intimidade de Jesus com o Pai. Abá, papaizinho. É a relação íntima com o Pai. Quando a gente está sofrendo, quando a gente está passando por dificuldades, grita, mas não para os outros. Grita para Deus. Se entrega para o papaizinho que Jesus ensinou, faz 2 domingos no Pai Nosso. Se entrega para Ele. Pois bem, a segunda leitura vem ressaltar exatamente isso. Diante de todo o sofrimento, para onde nós devemos olhar? Para que a gente também possa receber consolo. Para a cruz. O cristão é aquele que sofre com Cristo e sabe que o sofrimento, muitas vezes as pessoas pensam que o sofrimento não tem sentido nenhum. A vida, muitas vezes, se a gente sofrer por sofrer, pode não ter sentido nenhum. Mas quando eu sofro alguma coisa e quando eu ofereço o meu sofrimento a Jesus crucificado, isso adquire um novo sentido. É a diferença de quem sofre pelo sofrer com a diferença daqueles que sofrem, oferecendo o seu sofrimento para a santificação, para parecer cada vez mais com Jesus na cruz. Porque não há como escapar de todo sofrimento. Sofrimento haverá em qualquer época, com qualquer pessoa, de diferentes maneiras. Como eu disse, alguns podem ser evitados, até devem ser evitados. Ninguém quer sofrer, mas diante do sofrimento que é inevitável, ofereçamos ao Senhor. Mas olhamos para a cruz, sabe por quê? Porque depois do sofrimento da cruz, não para na cruz. Jesus ressuscita, Ele vence. Não há mal neste mundo que não tenha fim. Coragem! Eu venci o mundo. Eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo, diz o Senhor. Agora, finalmente, nós nos dirigimos ao Evangelho. O Evangelho de hoje não é grande, é um Evangelho relativamente curto. 2 elementos Jesus diz que está ansioso. Falou, eu quero logo, como eu estou ansioso para que isso aconteça. Vocês sabem quais são essas 2 palavras? Fogo, eu vim trazer fogo para a terra. E batismo. E quando a gente olha, acho que até os discípulos, né? Quando os discípulos ouviam as palavras de Jesus, eles ficaram confusos, porque Jesus não veio trazer a paz. Jesus não é o príncipe da paz, não é o Deus da paz. Jesus veio trazer fogo, mas que fogo é esse que ele está falando? Fogo igual Nero colocou em Roma, vai incendiar tudo? Não. Aqui cabe a teologia, por isso compreender a Sagrada Escritura com a santa tradição, com a Santa Igreja. Fogo, meus amigos, o que lembra fogo? Pentecostes. Fogo é aquilo que purifica. Fogo é aquilo que transforma. Fogo é aquilo que muda a forma. Transformar, mudar a forma. O fogo, nesse caso, está purificando. Esse fogo que Jesus veio trazer para a terra é um fogo purificador. Quando, às vezes em linguagem simbólica, mas quando falamos do fogo do purgatório, nós não estamos falando, evidentemente, desse tipo de fogo da vela, mas de um fogo transformador, purificador. O ouro é provado no fogo. A Sagrada Escritura fala imensamente sobre o ouro que é provado no fogo. É esse fogo que Jesus veio trazer.
é um fogo novo. Jesus veio incendiar a terra com o seu amor, não é com destruição. Esse incêndio que Jesus quer causar em nós é aquele amor infinito que ele prova na cruz. Esse é o fogo que Jesus veio trazer. Não é que ele veio trazer guerra, não é que ele veio trazer violência, ao contrário. Esse fogo que ele diz que vem trazer é o fogo da purificação. Agora cabe uma interpretação. Não é possível, gente, não é possível ficar em cima do muro. Tem muitas pessoas que pensam, eu estou com Jesus, com um pé em Jesus, um pé na igreja, e o outro pé, eu estou no mundo, eu estou fazendo da minha forma. Vou contar para vocês uma historinha didática que eu acho que é muito plausível para o dia de hoje. Existia um conto medieval que dizia que em cima de um muro tinha um menino. O menino enxergava várias coisas. De um lado do muro, ele estava vendo Deus com os seus anjos. Do outro lado do muro, ele estava vendo o diabo, Satanás, com os demônios. E Deus, com os anjos, ficava falando para esse menino, vem para o nosso lado, sai de cima do muro. Enquanto o demônio, Satanás e os seus demônios não falavam nada. Até que o menino perguntou, você não vai pedir para eu ir para o seu lado? E o diabo respondeu, não, o muro é meu. Percebem? Não dá para ficar indiferente. Não dá para ficar em cima do muro. Não dá para estar um pé com Jesus e outro fora de Jesus. Ou você está com Cristo, meu filho, ou você não está com Cristo. Não dá para ser ambíguo. Ou nós estamos com Jesus, justamente por isso. Satanás é o quê? É o que divide. Muro é o quê? Divisão. Vejam como o conto tem sabedoria. Muro é divisão. É por isso que Jesus veio falar, que veio trazer esse fogo, e vai falar agora, por isso que eu falei do exemplo, da divisão. A família vai ficar dividida em meu nome. 2 contra 3, 3 contra 2, pai contra filho, filho contra pai. Por quê? O Evangelho causa divisão. Sabe por que causa divisão? Porque não é possível ficar indiferente ao Evangelho. O Evangelho não é um livro de literatura. O Evangelho não é um livro de cabeceira para passar o tempo. O Evangelho é decisão para a vida. O Evangelho é compromisso. Não é possível ficar em cima do muro, dizer eu sou cristão, eu sou católico, e ficar em cima do muro, com os mesmos erros que eu tinha antes de assumir perante a comunidade, no sacramento do crisma, recebendo o Espírito Santo, antes de eu assumir na Santíssima Eucaristia, primeiro sacramento da comunhão, antes de eu assumir o meu compromisso com Jesus. Lembram que eu falei para vocês que tem 2 elementos no Evangelho, né? 2 elementos muito importantes. O primeiro é o fogo que purifica. Qual é o segundo elemento? O batismo. Jesus já não tinha sido batizado? Quem pode ler deve ter perguntado, Jesus está falando que vai ser batizado por João Batista. Não, não é esse batismo que Jesus está falando que está ansioso para que se cumpra. O batismo que Jesus, ao qual ele se refere, é a sua morte na cruz. Porque o que é batizar? Batizar é mergulhar. No batismo, o que acontece com a gente? Nós morremos e ressuscitamos com Cristo. Batismo é mergulho. E Jesus estava ansioso para isso. Eu estou ansioso para que o meu batismo se cumpra. Eu estou ansioso para que o fogo venha, o fogo purificador, e para que o meu batismo se cumpra, porque só assim eu lavarei a humanidade dos pecados. Só assim vocês serão readmitidos à graça, se tornarão novamente filhos de Deus. A dívida vai ser paga, sepultada na cruz. Por isso Jesus fala sobre o batismo. E finalmente, meus irmãos, divisão na família, não é preciso exemplificar muito. Quantas pessoas já zombaram de vocês, de mim, na minha família? Você é muito beato, muito carola, porque você não sai da igreja, isso antes de ser padre. Fica só perdendo tempo na igreja. Fica só ajoelhado, para com isso, vai viver o mundo, vai viver a vida. Como assim? Eu não posso, lembra do muro? Não posso ficar em cima do muro, eu assumi um compromisso. Jesus fala que nós não podemos ficar indiferentes. Apocalipse, o que o Apocalipse fala também? Cabe bem a reflexão. Você não é nem quente nem frio, você é morno, diz ali no Apocalipse, se a gente for pegar a leitura do Apocalipse. Você é morno, por isso eu vomitarei você de minha boca.
O Apocalipse é um exemplo claro. Não dá para ficar em cima do muro, nem quente nem frio, morno. Não tem morno. Ou você está com Cristo ou você está fora de Cristo. Não tem meio termo. Meus irmãos, diante disso tudo, nós devemos levar como consideração e como reflexão para a semana a tarefa dos pais. Estamos celebrando o Dia dos Pais. É uma tarefa de profeta? É. Educar é difícil? É. Ser profeta é difícil? É. É confortável? Não é confortável. É doloroso? É doloroso. Mas é compensador? É compensador. Da mesma forma que nós vimos os profetas, que vimos Jesus que veio trazer fogo para a terra, que fala do seu batismo, hoje também nós lembramos da missão dos pais. E assumamos, não adianta fugir desse assunto. Quantos pais são verdadeiramente os avós ou a própria mãe? Eu tive, graças a Deus meu pai está vivo, mas eu não fui criado com ele. Eu fui criado pelo meu avô, pela minha avó e pela minha mãe. E no Dia dos Pais, sempre o Dia dos Pais, pelo meu pai estar tão distante, sempre foi dirigido com o mesmo amor e carinho ao meu avô. Coisas que acontecem na realidade, sociedade é assim. E hoje nós lembramos quanto sofrimento, quanto gesto de profeta. Se não fosse meu avô para me ter educado, eu não teria responsabilidade sobre as coisas, não teria honestidade, senso de justiça, passaria os outros para trás. Quantas coisas meu avô me ensinou, quantas coisas nossos pais nos ensinam, nos educam, às vezes com rigidez, é verdade, mas é a forma de ser profeta também no dia de hoje. Não esmorecemos. Pais, coragem. Continuem educando os filhos, não espancando, não maltratando, não, como o profeta Jeremias, dizendo a verdade, sendo compromissados com o Senhor Jesus. Seja você um pai biológico, ou seja você um pai que assumiu a função por legitimidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.